Você já foi julgado antes mesmo de começar, antes do primeiro passo, antes da primeira tentativa real. Você sentiu isso no olhar, no silêncio, na risada disfarçada. Disseram que você não ia conseguir, que não era para você, que esse sonho era grande demais para alguém como você. E por um tempo, essas vozes ficaram ecoando. Não porque eram verdadeiras, mas porque você estava cansado demais para lutar contra elas. Você acorda todos os dias carregando um peso invisível. O peso de saber que está abaixo do seu próprio potencial. O peso de sentir que está sobrevivendo quando deveria estar avançando. Isso cansa mais do que qualquer trabalho físico. Isso drena mais do que qualquer esforço externo. Porque a pior guerra é travada dentro da sua própria mente. Você tenta se distrair, tenta ignorar, tenta fingir que está tudo bem. Mas não está. Existe algo em você pedindo mais. Mais atitude, mais firmeza, mais verdade. E quanto mais você ignora, mais esse incômodo cresce. Esse não é um conteúdo para te agradar, não é para te confortar, não é para te dar desculpas elegantes. Isso é um espelho que mostra quem você é hoje e quem você está evitando se tornar. A partir daqui, você não vai ouvir frases bonitas, vai ouvir verdades necessárias. Você pode fechar isso agora, pode fingir que não é com você, ou pode ficar, encarar e finalmente assumir o controle da própria vida. A escolha começa neste instante. Você vive cercado por barulho, barulho externo, barulho interno, opiniões que não pediu, conselhos que não servem, críticas de quem nunca caminhou 1 metro no seu lugar. E aos poucos, esse ruído vai te afastando de si mesmo. Você começa a duvidar, começa a reduzir seus planos, começa a negociar com a própria mediocridade. Não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias. Hoje você adia, amanhã você aceita menos. Depois, você se acostuma. E quando percebe, está vivendo no modo automático. Acorda, cumpre obrigações, se distrai, dormir, repete. Você não falhou porque tentou demais. Você falhou porque tentou pouco e se convenceu de que era suficiente. Essa é a mentira mais perigosa que existe. Você sabe que pode mais, sabe que existe força aí dentro, sabe que está deixando algo importante para depois. Isso não é falta de capacidade, é falta de direção e disciplina. Motivação não sustenta ninguém por muito tempo. Ela vem e vai. Disciplina fica, mas disciplina exige confronto. Exige abrir mão do conforto. Exige fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está aplaudindo. E é exatamente aí que a maioria desiste. Você foi treinado para buscar prazer rápido, para evitar esforço, para fugir do desconforto. Só que crescimento mora no lugar que você evita. Enquanto você espera vontade, outras pessoas estão agindo sem ela. Enquanto você planeja demais, outras pessoas estão errando, ajustando e avançando. Você não está atrasado, mas está parado. E parado, qualquer caminho parece impossível. Existe uma versão sua que você conhece bem. A versão que promete e não cumpre. A versão que começa empolgado e abandona em silêncio. Essa versão não é fraca. Ela só está indisciplinada. E indisciplina cobra juros altos. Ela custa tempo, custa respeito próprio, custa identidade. Você começa a se ver como alguém que não termina o que começa. Alguém que fala muito e executa pouco. Isso corrói por dentro. Você tenta compensar com distrações, com justificativas, com comparações, mas nada disso resolve. A única coisa que resolve é decisão seguida de ação repetida. Não é um dia, não é uma semana, é um padrão. Um padrão construído quando ninguém está observando. Você não precisa ser extraordinário, precisa ser consistente. Não precisa ser o melhor hoje, precisa ser melhor do que ontem. O mundo não recompensa a intenção, recompensa a postura. E postura se constrói quando você para de se tratar como exceção e começa a se tratar como alguém que deve cumprir o que promete. A virada começa quando você para de se enganar, quando admite que ninguém virá te salvar, que ninguém fará por você, que ninguém se importa tanto quanto você deveria se importar. Isso não é crueldade, é libertação. Porque no momento em que você assume isso, o controle volta para suas mãos. Você para de esperar permissão, para de buscar aprovação, para de culpar circunstâncias e começa a agir como alguém responsável pelo próprio destino. Esse é o ponto de ruptura. A partir daqui, ou você sobe o padrão ou continua vivendo abaixo dele. Não existe meio termo.
E no fundo, você sabe exatamente o que precisa fazer. A pergunta não é se você consegue, é se você vai, desta vez, se comprometer de verdade. Você passa boa parte da vida tentando parecer forte para os outros, mas evita encarar a própria fraqueza em silêncio. Não a fraqueza física, a mental, aquela que faz você saber o que precisa ser feito e ainda assim escolher não fazer. É aí que o conflito real acontece. Existe uma guerra acontecendo todos os dias dentro da sua cabeça. Uma guerra que ninguém vê, uma guerra sem plateia. De um lado, a voz que pede conforto. Ela fala baixo, ela parece sensata. Você merece descansar. Hoje foi difícil. Amanhã você compensa. Do outro lado, existe a voz que exige padrão. Ela não grita, ela não negocia. Ela apenas lembra quem você disse que queria ser. Essa voz não se importa com desculpas, não se emociona com cansaço, não aceita justificativas repetidas e por isso ela incomoda. Você tentou silenciar essa voz muitas vezes, com distrações, com entretenimento, com ocupações vazias, mas ela sempre volta. Ela volta quando você percebe que está vivendo abaixo da própria capacidade. Ela volta quando você se compara com quem evoluiu enquanto você ficou. Ela volta quando o dia termina e você sente que se traiu de novo. Essa sensação não passa sozinha. Ou você enfrenta, ou ela se transforma em frustração crônica. A maioria das pessoas escolhe anestesiar. Elas preenchem o tempo, preenchem a agenda, preenchem a mente, mas continuam vazias de progresso real. Você não precisa de mais informação. Você precisa de decisão sustentada. Saber não muda nada. Executar muda tudo. E execução exige renúncia. Renúncia do prazer imediato. Renúncia da aprovação alheia. Renúncia da versão confortável de si mesmo. Isso dói, mas não tanto quanto viver uma vida inteira sabendo que poderia ter sido mais. Você já percebeu como as pessoas respeitam quem se respeita? Não pelo que dizem, mas pelo que fazem consistentemente. Respeito é consequência, nunca ponto de partida. Você não conquista respeito pedindo, conquista vivendo em padrão elevado, mesmo quando ninguém está olhando. É aí que caráter se forma, não nos grandes discursos, não nos momentos públicos, mas na repetição silenciosa de atitudes corretas. Você não precisa de reconhecimento agora, precisa de estrutura, estrutura mental, estrutura de rotina, estrutura de identidade. Identidade não é o que você sente, é o que você faz repetidamente. E hoje, suas ações estão dizendo mais do que suas intenções. Se você não gosta do que vê, a mudança começa no comportamento diário, não no desejo. Você não se torna disciplinado quando está motivado. Você se torna disciplinado quando age mesmo sem motivação. É assim que a mente aprende quem manda. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, sua confiança cresce. Cada vez que você falha consigo mesmo, sua identidade enfraquece. Nada disso é abstrato, é prático, é mensurável. Você está treinando alguém todos os dias. Ou está treinando alguém forte, ou alguém cheio de desculpas. Não existe neutralidade. A pergunta que fica é simples, mas desconfortável. Quem você está treinando para ser? Porque cedo ou tarde, essa pessoa ela assume o controle da sua vida. Chega um momento em que você precisa parar de analisar demais e começar a agir com mais precisão. Pensar demais cansa, executar clareia. Você já perdeu tempo suficiente esperando o cenário perfeito. Ele não vem, nunca veio para ninguém. As pessoas que avançaram não tinham certeza, tinham compromisso. Compromisso de agir mesmo com medo, mesmo inseguros, mesmo sem garantias. Você foi condicionado a buscar segurança antes do movimento. Mas a verdade é que a segurança nasce depois da ação, não antes. Você só confia em si mesmo quando se prova confiável. E isso não acontece em momentos grandiosos. Acontece nos pequenos acordos que você honra diariamente. Acordar quando prometeu. Fazer o que combinou consigo mesmo. Finalizar o que começou. Simples, difícil. Você quer mudar de vida, mas continua repetindo comportamentos antigos. Isso não é azar, é lógica. Resultados seguem padrões. Se você quer outro resultado, precisa sustentar outro padrão por tempo suficiente para que a mudança se consolide. Não existe transformação instantânea, existe repetição correta. Você vai falhar no caminho, vai errar, vai sentir vontade de desistir. Isso não é sinal de fraqueza, é parte
parte do processo. O erro não está em cair, está em usar a queda como desculpa para parar. Você não precisa ser implacável, precisa ser persistente. Persistência vence talento, persistência vence sorte, persistência vence motivação, porque persistência não depende de emoção, depende de decisão renovada todos os dias. Você não muda a própria história em um dia, mas pode mudar a direção em um dia, e direção muda destino. Enquanto você continuar esperando sentir vontade, vai continuar no mesmo lugar. A vontade vem depois da ação, não antes. Disciplina precede confiança. Você precisa entender isso profundamente se quiser sair do ciclo onde se encontra. Não é sobre intensidade, é sobre constância. Não é sobre fazer muito uma vez, é sobre fazer o necessário todos os dias. O mundo está cheio de pessoas que começaram forte e desistiram cedo. Poucos são os que continuam quando o entusiasmo acaba. Esses poucos vencem, não porque são melhores, mas porque permanecem. Você não está quebrado, você está indisciplinado. E isso pode ser corrigido, mas só se você parar de romantizar a mudança e começar a tratá-la como trabalho diário. Trabalho sem glamour, sem aplauso, sem promessa de recompensa imediata. Esse é o preço da evolução real. E quem paga esse preço constrói algo que ninguém pode tirar. Uma identidade sólida, uma mente forte, uma postura inegociável. Você não precisa anunciar quem está se tornando. As atitudes fazem isso por você. E quando os resultados aparecerem, não será surpresa, será consequência. Existe um ponto na vida em que você percebe que não dá mais para fingir. Fingir que está tudo bem, fingir que está satisfeito. Fingir que esse é o máximo que você consegue entregar. Esse ponto não chega com barulho, ele chega em silêncio. Chega quando você percebe que o tempo passou rápido demais, quando nota que algumas oportunidades não voltam, quando entende que adiar escolhas também é uma escolha. Você começa a enxergar padrões, não nos outros, em você, padrões de comportamento, padrões de fuga, padrões de autossabotagem. E isso dói. Dói porque a verdade não acusa ninguém além de você. Você percebe que muitas vezes não foi o mundo que te travou. Foi o medo de assumir responsabilidade total. Responsabilidade cansa. Responsabilidade pesa. Mas também liberta. Porque no momento em que você assume que sua vida é resultado direto das suas decisões, você também assume que pode mudá-la, sem pedir permissão, sem esperar circunstância perfeita, sem depender de validação externa. Isso exige maturidade. Maturidade para aceitar que nem todo dia será inspirador, que nem todo esforço será recompensado imediatamente, que nem todo sacrifício será reconhecido, mas será necessário. Você foi condicionado a buscar atalhos, resultados rápidos, caminhos fáceis. Só que nada realmente sólido nasce assim. O que é construído rápido, cai rápido. Você precisa parar de buscar intensidade e começar a buscar profundidade. Profundidade de caráter, profundidade de compromisso, profundidade de identidade. Isso não se constrói em momentos isolados, se constrói na rotina, na forma como você começa o dia, na forma como reage ao cansaço, na forma como lida com a própria palavra. Cada vez que você promete algo a si mesmo e cumpre, você reforça uma identidade forte. Cada vez que você promete e não cumpre, você enfraquece essa identidade. É simples, não é fácil. Você não precisa mudar tudo de uma vez, precisa parar de se enganar, precisa parar de tratar exceção como regra, precisa parar de se ver como vítima do processo. Você não é vítima, você é agente, agente das suas escolhas, agente das suas rotinas, agente dos seus resultados. Enquanto você não assumir isso, vai continuar repetindo ciclos, ciclos de empolgação curta, ciclos de desistência silenciosa, ciclos de frustração acumulada. Romper ciclos exige coragem. Coragem para dizer não ao que te atrasa. Coragem para sustentar desconforto. Coragem para ficar sozinho quando necessário, porque nem todo mundo vai entender sua mudança. Alguns vão debochar, outros vão minimizar, outros vão se afastar. Isso faz parte. Toda evolução real cobra um preço social, mas o preço de não evoluir é mais alto. É viver com a sensação constante de que está desperdiçando algo valioso. E você sente isso. Sente quando o dia termina. Sente quando olha para trás. Sente quando imagina quem poderia ter sido. Essa sensação não vai desaparecer sozinha. Ou você age, ou ela se transforma em arrependimento. A escolha continua sendo sua. Sempre foi.
Quando você começa a mudar de verdade, não é o mundo que percebe primeiro, é você. Você percebe no silêncio, na forma como reage, na forma como decide. Você começa a fazer menos alarde e mais execução. Começa a falar menos sobre planos e mais sobre processos. A disciplina deixa de ser um esforço consciente e começa a se tornar parte da sua identidade. Você não faz porque está animado, faz porque é quem você decidiu ser. E isso muda tudo. Você para de depender de humor, para de depender de circunstância, para de depender de incentivo externo. Você se move mesmo quando não quer. Esse é o divisor de águas. A maioria das pessoas só age quando sente vontade, poucas agem por compromisso. Essas poucas constroem coisas que duram. Você começa a entender que evolução não é sobre se sentir bem, é sobre se tornar forte. Forte para suportar pressão, forte para sustentar rotina, forte para continuar quando o resultado demora. Você começa a respeitar o próprio processo. Entende que cada repetição conta, que cada escolha pequena soma, que cada dia bem vivido fortalece a base. Não existe dia perdido quando existe aprendizado. Você para de dramatizar falhas e começa a corrigi-las rapidamente, sem autopiedade, sem desculpa longa, sem fuga emocional. Isso não te torna frio, te torna estável, e estabilidade vence no longo prazo. Você passa a enxergar o tempo como aliado, não como inimigo, porque agora você está construindo algo todos os dias, mesmo quando parece pouco, mesmo quando parece lento. Lento é melhor que parado. Você entende que ninguém vai bater palma no início. E tudo bem, você não está fazendo isso para aplauso. Está fazendo para se tornar alguém confiável, alguém que cumpre, alguém que sustenta, alguém que não foge quando fica difícil. Essa pessoa inspira sem discursar. As atitudes falam. Com o tempo, as pessoas percebem, não porque você anunciou, mas porque os resultados começam a aparecer. E quando aparecem, não são explosivos, são sólidos. Você não precisa provar nada a ninguém. A prova está no que você construiu. E o mais importante, está no respeito que você passou a ter por si mesmo. Isso não tem preço. Você não volta atrás depois disso, porque agora você sabe do que é capaz quando para de se sabotar. Você não é perfeito, mas é comprometido. E compromisso consistente muda destinos. Você saiu do modo automático, saiu da mediocridade confortável, saiu da espera passiva. Agora você age. E isso te coloca em outro nível. Não acima dos outros, mas acima da sua antiga versão. É assim que a transformação real acontece. Sem barulho, sem promessa vazia, sem retorno garantido, mas com verdade. E essa verdade sustenta tudo o que vem depois. Chega o momento em que tudo se encontra. O cansaço, a dúvida, a decisão. Você não está mais no início, mas também não chegou ao fim. Esse é o ponto mais difícil. Aqui, o entusiasmo já morreu. Aqui, a novidade acabou. Aqui, só restou quem você realmente é. É nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não consegue, mas porque não aguenta sustentar o processo sem aplauso. Você sente o peso nos ombros, sente a mente tentando negociar, sente o desejo de aliviar. E a voz aparece de novo. Já foi longe demais. Você merece parar. Ninguém vai notar se você diminuir o ritmo. Mas agora existe outra resposta. Uma resposta construída dia após dia. Uma resposta treinada na repetição. Uma resposta que não discute. Você continua. Continua mesmo cansado. Continua mesmo sem vontade. Continua mesmo quando ninguém vê. Porque agora você entende algo fundamental. O resultado não é o objetivo. A identidade é. Você não está tentando vencer um dia difícil. Está construindo alguém capaz de vencer muitos. E isso muda tudo. Você percebe que a dor não é sinal de erro, é sinal de crescimento, que o desconforto não é inimigo, é professor, que a pressão não destrói quem está preparado. Ela revela disciplina, revela caráter, revela quem você se tornou quando ninguém estava observando. Você para de fugir, para de reclamar, para de buscar atalhos. Você aceita o caminho, aceita que não será rápido, aceita que não será fácil, aceita que será seu. E quando você aceita isso,
algo se alinha por dentro. O ruído diminui, a dúvida enfraquece, a mente se aquieta. Você não precisa mais se convencer. Você já decidiu. Cada repetição agora é um tijolo. Cada dia cumprido é uma camada a mais. Você sente a força se acumulando. Não como euforia, mas como solidez. Você não se sente invencível. Você se sente preparado. Preparado para continuar. Preparado para sustentar. Preparado para não voltar atrás. E isso assusta, porque você percebe que não há mais desculpas. Não há mais para onde fugir. Você se tornou responsável demais para se sabotar. O antigo você tenta voltar, tenta negociar, tenta lembrar do conforto, mas agora ele não manda mais. Você mudou o comando. E quando isso acontece, não há grito, não há explosão, há silêncio. Um silêncio pesado, denso, cheio de intenção. É o silêncio de quem sabe exatamente o que está fazendo. Você não precisa correr, não precisa provar, não precisa explicar. Você só precisa continuar, porque agora você entendeu. A verdadeira vitória não é chegar ao topo, é não desistir de si mesmo no caminho. Você chegou até aqui porque algo em você se recusou a parar, mesmo cansado, mesmo pressionado, mesmo sem garantia. Isso já diz muito. Você não é quem começou e nunca mais será. O processo te mudou, a disciplina te moldou, a decisão te fortaleceu. Agora, o que vem pela frente não é fácil, mas é claro, você sabe o que precisa ser feito, sabe o preço, sabe o caminho e principalmente sabe quem você escolheu ser. Você não precisa da aprovação de ninguém, não precisa de validação externa, não precisa de permissão. Você se autorizou. Cada dia a partir de agora é continuidade, não promessa, não discurso, continuidade. Você vai cair em alguns momentos, vai ajustar, vai levantar, sem drama, sem vitimismo, sem voltar atrás, porque agora você tem algo que não tinha antes: respeito próprio. E quem tem respeito próprio não aceita menos. Você não precisa ser lembrado como perfeito, precisa ser lembrado como alguém que sustentou, que fez o que precisava ser feito, mesmo quando era difícil, mesmo quando era solitário. Isso constrói legado, não para os outros, para você. E isso é o que fica quando tudo o resto passa. Siga em silêncio, com consistência. O mundo se ajusta depois.